Bom, boa tarde, irmãos e irmãs. Um privilégio estar aqui com vocês. Ontem o Carlos apresentou a parte dele porque eu não consegui chegar em tempo. E hoje, então, nós trocamos. Ontem ele falou sozinho, hoje eu falo. E nossa intenção é falar sobre missão integral. Embora o texto seja, o tema seja, a chamada seja um mini curso, mas realmente a ideia nem passa perto de um curso, até porque precisa ter mais condições do que, pelo menos no meu caso, eu tenho para dar um curso de missão integral. Mas é mais um compartilhar mesmo, daquilo que a gente tem entendido e daquilo que a gente tem, então, tentado, pela graça de Deus, colocar em prática a partir de uma concepção de missão integral, tá certo? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos assista para que seja feita realmente a vontade dele, né? Obrigado, Senhor, por nos trazeres todos aqui. E o Senhor tem os teus propósitos claros em relação a tudo isso. Nós nos submetemos a Ti e à Tua vontade. Rogamos que ela se faça de modo que o Teu nome seja santificado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, missão integral é um tema antigo, mas que foi tão atropelado na história que acabou sendo novo. Na verdade, a missão integral nasce como conceito em 1974, com o Congresso de Lausanne, Congresso Mundial de Evangelização. Chega no Brasil por volta do início da década de 80, porque os anos 70 e de 64 a 86 foram os nossos anos de chumbo. Foi muito difícil trazer muita coisa para o Brasil, pelos motivos que todos nós já sabemos, fazem parte da história. E então, em meados de 80, 82, começou a se falar em missão integral. Em 83 houve um grande congresso chamado Congresso Brasileiro de Evangelização, onde o tema missão integral ganhou mais força, mais publicização, e a partir daí pensadores brasileiros de várias origens denominacionais começaram a trabalhar o tema. Esses missionários, esses pensadores acabaram sendo atropelados por um outro movimento que também tem início em meados da década de 80. Estou deixando pelo menos daqui, não põe ainda. Pentecostal, a chegada da teologia da prosperidade, que atropela tudo mais que estava sendo feito no Brasil. Atropela de modo quase cabal. Então, a década de 80 foi uma década em que a coisa ainda estava embrionária demais, e aí já começou a enfrentar a chegada da teologia da prosperidade. E a década de 90 foi a década da teologia da prosperidade, e eles tomaram conta da festa, né? Tomaram conta da caneca mesmo, e foi uma coisa impressionante. E a igreja cresceu muito na década de 80 e cresceu muito na década de 90 e continua a crescer agora. Pelos dados que nós temos lá na CEPAL, na década de 80, na década de 90, de 80 eu não tenho percentual, mas em 90 a igreja chamada evangélica teve um crescimento de 71%. E agora, nos primeiros 5 anos do século XXI, pelos dados da CEPAL, que são sempre dados mais conservadores, nós já crescemos 64%. Então é um negócio avassalador. É avassalador. É um
crescimento desse é inadministrável. Não importa o quanto você queira acompanhar isso é um crescimento inadministrável. E grande parte dos movimentos que mais cresceram nesses dois períodos são movimentos que adotaram a teologia da prosperidade e acabaram relativizando as outras teologias. A teologia mais ortodoxa, então, foi praticamente solapada, inclusive dentro dos seus próprios arraiais. Teve muita gente dentro do arraial da chamada ortodoxia que acabou sendo atraído pelas máximas da prosperidade e coisas dessa natureza. Então, a teologia, o pessoal da Missão Integral foi realmente muito prejudicado nesse período por causa disso. Além disso, em 94, o grupo, o pessoal os pensadores da Missão Integral se dividiram basicamente em dois grupos com posições antagônicas entre si, e isso ainda dificultou ainda mais essa coisa. Ô, Carlinhos, você está aqui? Pensei que você ia descansar, homem. Esse é só o Carlinhos mesmo. Então a década de 90 foi uma década onde a gente foi praticamente atropelado como missão integral. Não quer dizer que os que estavam fiéis ao tema não continuaram pensando sobre o tema. Continuaram, só não tinha muito eco. Né? Mas, como o Espírito Santo sempre nos surpreende, a gente está sendo surpreendido na virada do século e do milênio com um crescente interesse na igreja pela missão integral. E aí, muitos de nós que já estávamos nos julgando candidatos naturais ao museu, já jurássicos, né? De repente o pessoal se lembrou do e-mail da gente e a gente voltou a ser chamado. Alguns dos nossos já estavam até preparando a aposentadoria e tudo. Então, a missão integral passa por essa questão. Bom, quando a gente fala em missão integral, a ideia é essa máxima de Lausanne, o evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. É essa máxima de Lausanne que a gente está recuperando, essa ideia de que o evangelho de Jesus Cristo é absolutamente abrangente e abrange tudo que tem a ver com a criação, tudo que tem a ver com o ser humano, tudo que tem a ver com a existência, e que Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo tem esse nível de abrangência e, portanto, a sua proposta de vida e de ação tem de tê-lo também. Essa é basicamente a ideia. E muitos de nós trabalham isso, cada um a partir de uma abordagem que lhe é mais peculiar ou que lhe é mais cara, e eu vou compartilhar com vocês a minha abordagem, deixando claro para vocês o seguinte: eu não sou teólogo, eu sou um pastor local, tentando traduzir tudo o que ouço dos meus irmãos que são teólogos, que são acadêmicos, que realmente entendem desse negócio. Eu fico tentando traduzir isso para a igreja local. Então eu só entrei nessa festa porque eu acho que o pastor, ele é um tradutor. Deus tem dado a alguns irmãos e irmãs condições, treinamento suficientes, e às vezes mais do que suficientes, e eles vão produzindo a partir das suas incursões nas escrituras, nos originais, nas tradições que vão sendo recuperadas pelos historiadores, e eles vão entrando
eles, a partir dessas incursões, vão trazendo propostas de reflexão na área de teologia. Eu então entendo que um pastor, como é o meu caso, tem o papel de fazer a tradução, porque esses irmãos, eles falam no nível das suas pesquisas, e aí a gente é que faz esse papel de trazer o resultado disso tudo para o dia a dia da igreja local, para o irmão e irmã que querem ter uma vida cristã coerente e querem entender o que isso significa. Então, é nessa condição que eu passei a escrever, a dar palestras, etc., na condição de pastor. Eu não sou teólogo, não me incluo entre os teólogos. Eu sou um pastor tentando traduzir tudo o que estou ouvindo, de modo que a igreja local possa ter uma ponte para o dia a dia de cada irmão, de cada irmã, né? Lá onde eles vivem, no ônibus em que eles tomam, na fábrica onde eles trabalham, na escola onde eles estudam, no trânsito onde eles dirigem. Como é que se traduz isso tudo? O que significa viver a missão integral nessa realidade, para além de todo o profundo significado do conceito? Então eu parto do princípio da abrangência da salvação. A pergunta que eu faço aqui é o que é um ser humano salvo? O que é um ser humano salvo? Por quê? Porque eu tô tentando partir do que o meu amigo Carlos Queiroz chama do produto final para a ponta de partida, né? Então, se eu quero alcançar isso aqui, o que eu tenho de construir para chegar aqui? Essa é a ideia. Ao invés de você ficar pensando no que eu gostaria de construir aqui, você pensa o que é que tem de ser produzido nesse ponto. Então, uma vez que você sabe o que é que tem de ser produzido nesse ponto, então o que tem de ser construído aqui, né? para que o objetivo último direcione todas as práticas, claro, com todas as limitações das Escrituras, que são limitações éticas, que são limitações do louvor, da adoração e da honra que são devidas ao Senhor. Então isso tudo é o canal por onde, seja o que for construído, tem de passar para gerar isso aqui, a salvação. Então, o que é uma pessoa salva? É a grande pergunta que eu entendo que nós devemos fazer. Um ser humano salvo. Então eu trabalho com a seguinte compreensão a partir do que eu tenho entendido nas Escrituras sobre a dimensão da salvação. Primeiro, um ser humano salvo é alguém que foi arrancado do inferno. Foi arrancado do inferno. Que é a descrição do apóstolo sobre salvação, dizendo que ele nos transportou em segurança do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a primeira coisa que se pode dizer de um ser humano que foi salvo é que ele foi arrancado do inferno. Ele era escravo do império das trevas, ele estava dominado pelo império das trevas, ele estava sob o império das trevas, e ele foi arrancado de lá por uma força poderosa, capaz de invadir o inferno e de arrancar de lá quem quer que desejasse fazê-lo. Então, ele foi arrancado do inferno. Isso significa que qualquer pregação que eu pretenda fazer
a partir das Escrituras, tendo como objetivo a salvação, tem de ser uma mensagem que mexa com a questão da prisão em que a pessoa está. Ela tem de sair dessa prisão. Se ela não sair dessa prisão, ela não foi salva. Ela pode até mudar de costumes, de comportamento, etc, etc, aparentemente, mas ela não saiu da prisão, ela não foi salva. Ela tem de ser arrancada. Segunda coisa que eu entendo que é um ser humano salvo, é que ele é um ser humano de quem o inferno foi arrancado. Que são coisas diferentes. Conheço um bocado de irmão que jura que foi arrancado do inferno, mas a gente percebe que o inferno não foi arrancado dele. Não é verdade? De vez em quando a gente tem de dizer para o irmão, ô irmão, mas se você saiu do inferno, o inferno não saiu de você. Porque você ainda faz coisas do jeito do inferno. Você faz coisas do jeito do inferno. E tem algum problema aí. Sua mente não foi transformada pela renovação do seu entendimento. Você não mudou os seus conceitos. Não é? Isso aqui é um processo primeiro de obediência e aí de transformação mental. E pode parecer o contrário, porque se você falar com qualquer pessoa que entende desse negócio de comportamento, de mudança, etc, etc, ele vai falar para você mudar a mente, e aí, mudando a mente, você muda tudo. Mas se você vai falar com o apóstolo Paulo, ele primeiro fala o seguinte, olha, ofereça o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ou seja, toma uma posição. E a sua posição é a seguinte, não importa o quanto eu entendo, não importa o quanto eu sei, não importa o quanto eu aprendi, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Ponto. O meu corpo, todas as minhas forças, todas as minhas capacidades, toda a minha educação, tudo aquilo que eu administro é do Senhor agora. Começa com uma entrega, que é apresentai-vos diante de Deus como sacrifício vivo. Não é? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Que é interessante, porque a gente sempre trabalha o seguinte, que a gente trabalha a superestrutura aqui, a mente, e isso depois, e o corpo acompanha a mente. E a gente sempre trabalha isso porque a gente pensa que isso é bíblico, isso é cristão, mas isso é platônico. Isso é Platão, isso não é cristão. Embora termine com on, é outro. Não é? Platão é que diz que tudo acontece no mundo das ideias, que tudo acontece na mente. Ele que diz isso. E aí nós acreditamos em Platão, que tudo acontece aqui. Que as coisas não passam primeiro por aqui. Elas vêm direto daqui. E que se a gente mudar aqui, o restante muda. Mas o Paulo disse o contrário. Paulo diz, primeiro você assume com clareza o fato de que você foi arrancado do inferno. Então agora, mesmo que você não saiba muito, mesmo que você não entenda tudo, mesmo que você não tenha todas as informações, não importa. Agora o seu corpo é de Deus. Agora o seu corpo é de Deus. Para um pouquinho para pensar com essa categoria. Não importa o quanto eu saiba sobre a teologia, sobre os benefícios da salvação, sobre as doutrinas mais profundas das Escrituras, uma coisa eu sei, o meu corpo é de Deus.
tudo que eu fizer por meio do meu corpo agora, eu tenho de fazer para Deus. Porque é o que o texto diz. Tudo que você fizer, seja em palavras, seja em obras, faça por Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que eu for fazer por conta do meu corpo é de Deus. É para Deus. Essa é uma palavra muito interessante, porque se você disser isso para um sujeito com 3 doutorados, ele vai entender. Mas se você disser isso para um servente de pedreiro, ele também vai entender. Porque do corpo todo mundo entende. A gente pode não entender da cabeça, mas do corpo todo mundo entende. Porque, de fato, a primeira mediação que nós temos é o corpo. É o corpo. Com que categorias pensa um bebê no útero da mãe? Ele não tem acesso à palavra, ele não tem acesso à imagem, ele não tem acesso a conceito algum, mas ele pensa. Com que categorias? Corporais. Que é o que ele tem. O corpo, sentidos. Então, o camarada é arrancado do inferno e o inferno é arrancado dele. E começa por uma entrega corpórea ou corporal. Por isso que é estranho ao cristianismo essas afirmações, por exemplo, que às vezes a gente ouve no funeral: ele não está aqui, ele agora está bem com Deus, ele agora está lá cantando hinos gloriosos para o Senhor, ele se livrou dessa prisão, etc, etc. Esses conceitos são totalmente estranhos à fé cristã. Mesmo porque, se esses conceitos são verdadeiros, então morrer é uma bênção. Se morrer é maravilhoso, por que é um inimigo a ser derrotado? Não é o último inimigo a ser derrotado, não é a morte? E o grande grito do apóstolo Paulo foi: tragada foi a morte pela vitória? Por que, se morrer é legal? Vai para o céu, foi promovido para a glória, vai cantar hinos ao Senhor, agora está desfrutando plenamente do Senhor, agora está tudo jóia entre ele e o Senhor, entre ela e o Senhor. A gente tinha de fazer festa. Ainda dizer para o pessoal que está chorando: você está chorando porque você é egoísta, você não quer o melhor para a pessoa que foi embora. Você está chorando porque você queria a pessoa perto de você o tempo todo, seu malvado. Deixa a pessoa ir lá se divertir com Jesus. O que é isso? O que você tem contra a festa dele que Jesus já preparou para recebê-lo? Está vendo? Nossa teologia sobre a morte está muito ruim, porque a nossa teologia sobre o corpo morreu. Nós não pensamos com essa categoria. Que você serve a Deus através do corpo. E que as Escrituras não conhecem serviço humano a Deus senão através do corpo. Tanto é que o salmista, quando estava pedindo pela sua vida, disse a Deus: porque no mundo dos mortos não há menção de ti. Não há adoração a ti. Mas os nossos mestres disseram que não, que o mundo dos mortos é que é uma boa. Porque lá eles estão festejando com Jesus, agora está tudo bem, entraram no descanso. Eu nem sei por que Jesus insiste tanto nesse negócio de ressurreição do corpo. Se está todo mundo numa boa, por que tem de ressuscitar o corpo de novo? Para que isso ter mais um peso? Já está com o espírito livre. Está vendo? Essas coisas não são nada cristãs. Mas elas entraram no nosso meio e fizeram um estrago na nossa forma de pensar. E é por isso que nós temos um bocado de irmão
que é capaz de declarar as verdades mais profundas e viver a mais porcaria das vidas. Mas não tem nenhum erro na declaração dele. Nenhum erro. Se você pode pegar a declaração de fé mais sofisticada que você conhecer e assina embaixo. É isso aí, irmão. É nisso que eu creio mesmo. Mas aí você anda com ele uma semana e você diz: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, não vai dar. Por quê? Porque a pessoa não percebe que o inferno tem de sair já de cara do corpo. É interessante que eu li um livro sobre chamado As Vozes da Igreja Primitiva, e o autor dizia que a igreja primitiva às vezes levava até 3 anos para batizar alguém, até ter certeza de que todas as influências que Satanás tinha sobre ela no corpo tinham sido vencidas. Então ele passava por vários processos de exorcismo, até que não haja mais nenhum resquício da presença dos demônios no corpo. Interessante isso, né? Eu li aquilo lá e falei, pronto, essa é uma sabedoria da igreja primitiva que se perdeu. Tem muitas outras que se perderam. Essa é uma delas. Então, o Paulo diz que primeiro você oferece o corpo como sacrifício vivo. E a ideia de sacrifício vivo é muito clara, né? Quer dizer, nós vamos pegar todos os sentidos e vamos administrá-los agora voltados para Deus. Eles agora são sacrificados para Deus. Tudo é para Deus. O que eu faço com o corpo é para Deus. Aí então ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É claro que essas coisas acontecem simultaneamente. É claro. Não é primeiro uma coisa, depois a outra. Elas estão em simultaneidade, é óbvio. Mas o que eu queria chamar a atenção é que por onde o Paulo começa. Ele não começa pela mente, ele começa pelo corpo. Então, alguém de quem o inferno foi arrancado é alguém que oferece o corpo de cara como um sacrifício para Deus, e que aí se submete a toda essa mudança conceitual que é a transformação do vosso entendimento, que é uma ideia muito profunda de como é que eu entendo o mundo. Como é que eu entendo o mundo? Não é? Vou dar um exemplo de uma igreja que um irmão me procurou e falou assim: escuta, nós estamos tentando ajudar um pastor lá no bairro e você sabe onde eu posso conseguir cestas básicas e tal? Eu disse, sei, depende quantas, depende que dia, mas eu tenho contatos aí que eu posso apresentar para você que podem produzir as cestas básicas que você quer. Aí eu falei, para que igreja que é? Eu posso mandar entregar lá e tal? Ele falou, não, você entrega para mim, eu dou um jeito de fazer chegar lá. E da forma mais discreta possível. Eu falei, mas por quê? Ele disse, não sabe o que é? Que na denominação dele toda a ação social foi proibida. Eu falei, como assim proibida? É proibida, não pode fazer ação social na igreja dele. Nada de ação ou assistência social. Eu, é mesmo? Ele falou, não pode, é proibido, o bispo da denominação proibiu. Eu disse, puxa, mas essa igreja não é num lugar muito carente, muito pobre? Você estava me falando que eles são pobres, que eles são... muito pobre, muito carente. Então, como é que o bispo proibiu a ação social? Aí ele disse, porque o bispo é a denominação e, consequentemente, o bispo são da teologia da prosperidade. E o bispo baixou a seguinte norma, que qualquer um que estiver passando por necessidade, só está passando por necessidade porque não tem fé. Porque quem tem fé não passa por necessidade.
E isso significa o quê? Que se você fizer ação social, você vai premiar a falta de fé. Então você não pode premiar a falta de fé dele, então você não pode fazer assistência social de jeito... Tinoco, obrigado. Você não pode fazer ação social de jeito nenhum, porque senão você vai premiar a falta de fé do infeliz lá, que está passando necessidade e não tem fé, você ainda vai fazê-lo ficar mais sem fé ainda. Então, aí eu falei, ué, e o pastor está se rebelando? Ele falou, não, mas você sabe como é que é, a rebeldia é um pecado pior que a feitiçaria, então ele tem de fazer isso às escondidas. Eu falei, não precisa me explicar mais, eu nem vou conseguir entender, mas tudo bem, vamos ajudar o irmão. Vamos ajudar o irmão. Por quê? Porque o irmão de repente se deu conta do seguinte, olha, pode ser que o bispo está chamando de falta de fé, talvez seja falta de fé mesmo, mas eu não consigo ficar com uma ovelha minha morrendo de fome do meu lado. Graças a Deus, porque o Espírito Santo instiga o coração de pastor. E aí ele não conseguia conviver com uma ovelha morrendo de fome. Mesmo o bispo falando, é porque ela não tem fé. Tá bom, ela não tem fé, mas ela precisa comer, eu não vou deixar ela morrer de fome porque não tem fé. Isso é o quê? Isso é um entendimento. É um entendimento que está presente naquela teologia. Aquela teologia tem esse entendimento da fé e tem, portanto, esse entendimento do mundo. Portanto, é uma teologia que vai sempre privilegiar quem tem e sempre condenar quem não tem. Pega isso, leva às últimas consequências, você já sabe que quadro que você vai pintar. Então, é alguém de quem o inferno foi arrancado e alguém que foi arrancado do inferno, ou seja, o diabo não tem mais poder sobre ele não está mais escravo do pecado, mas também é de quem o inferno foi arrancado. O corpo dele agora só é usado para o serviço de Deus, e a mente dele está mudando, sendo mudada pela renovação da forma de entender o mundo. Ele passa então a ter uma nova compreensão do que é vida, do que é morte, do que é bem, do que é mal, do que é justo, do que é injusto, do que é verdadeiro, do que é falso. Ele muda o entendimento dele. Ele muda o entendimento dele. O que é ser gente, o que ser gente significa, o que significa viver em sociedade, o que significa viver em comunhão. Ele muda o entendimento dele. E por quê? Porque o projeto é que ele se torne gente como Jesus. Porque o cristianismo não tem só um salvador. A fé cristã tem um modelo de humanidade. Nós temos um salvador, não há a menor dúvida, eficaz, decisivo, mas nós temos um modelo de humanidade. Imagine o seguinte, Moisés veio, nos trouxe a lei. Os profetas vieram, reforçaram a lei. O que a lei nos ensina? A lei nos ensina o que nós não devemos ser. Mas não nos diz o que é que nós deveríamos ser. Se você tivesse de sintetizar a lei numa única palavra, você assim poderia usar a palavra não. Porque a lei diz não mate. A lei diz não roube. A lei diz não minta. Quando a lei diz não mate, não roube, não minta e todos os outros nãos da lei, o que a lei está dizendo? Que naturalmente eu vou roubar, naturalmente eu vou mentir,
naturalmente eu vou idolatrar, eu vou ser um idólatra. Então a lei tem de ficar dizendo para mim não, 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 como a gente diz para uma criança que está indo em direção à tomada ou em direção a uma faca que está brilhando para ela. A gente diz não. Por que a gente diz não? Porque se a gente não parar lá no meio do caminho, ela vai mesmo, aquilo está atraindo. É aquela faca brilhando que está chamando a atenção dela. Ela não tem a menor ideia, no caso da criança, é óbvio, de que aquele negócio brilhante pode cortar o dedo dela. Então você tem de dizer não. Quando a Bíblia diz não, a Bíblia está dizendo exatamente isso. Vocês não podem continuar sendo do jeito que são. Não, 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 não. Então, quando a gente lê Moisés e os profetas, a gente descobre que nós temos uma coisa profundamente errada em nós, que nos leva necessariamente para o mal, e que Deus está dizendo que a gente não pode ir para lá. Que Ele não admite que a gente vá para lá. Mas o que é que nós somos? O que Ele sonhou quando Ele nos criou? A gente só descobriu quando Jesus de Nazaré apareceu. Em Jesus de Nazaré, nós vimos o que significa ser gente, o que foi que Deus sonhou. Então, pela primeira vez, nós tínhamos o lado positivo da foto, porque nós só tínhamos o lado negativo da foto, que hoje não dá nem para falar mais isso, porque agora é tudo digital, né? Não tem mais negativo. Mas aqueles do meu tempo que ainda pegaram essa fase que a foto tinha um lado positivo e o negativo, nós só tínhamos o negativo da foto. Com Jesus nós passamos a ter o positivo da foto. Agora a gente sabe quem é, o que a gente deveria ser. Como disseram alguns teólogos, em Jesus a gente vê Deus como é e o homem como deve ser. Então, para isso ele tem de ser arrancado das trevas, do inferno, e o inferno tem de ser arrancado dele. Mas mais do que isso, para isso, e aí é o terceiro, ele tem de estar emocionalmente curado. Um ser humano salvo é alguém que está emocionalmente curado. Venceu os traumas, venceu as limitações, venceu o pecado, está emocionalmente curado. Tá certo? Mas ele não está só emocionalmente curado. Ele tem todas as faculdades, dons. Legal, obrigado. Que bom, eu estava me constrangendo aí, porque queria tomar mais, mas estava vendo que ia acabar. Todas as faculdades, dons e talentos desenvolvidos. Então, uma pessoa totalmente salva, uma pessoa salva, foi arrancada do inferno, o inferno foi arrancado dela, ela está emocionalmente curada e ela tem todas as faculdades, dons e talentos desenvolvidos. Mas mais do que isso, ela tem o ambiente para viver em plenitude. Então, uma pessoa totalmente salva é uma pessoa que foi arrancada do inferno, o inferno foi arrancado dela, ela está emocionalmente curada, ela tem toda a faculdade, todas as faculdades, dons e talentos desenvolvidos e tem um ambiente para viver em plenitude.
Isso aqui é uma pessoa salva. Para ser arrancado do inferno, a nossa mensagem de salvação basta, né? Quando a gente prega para ele que se ele entregar a vida para Jesus ele vai ser salvo, pronto, ele creu, está arrancado do inferno. Para ter o inferno arrancado de si já é um trabalho maior. Aí tem todo um processo de discipulado para a pessoa se abrir para o Espírito Santo, primeiro oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ter simultaneamente a sua mente transformada. Ela tem, os conceitos dela precisam mudar. Aí, para ela ser emocionalmente curada, tem de ter um instrumento de ministração de graça sobre ela a partir das suas enfermidades, fraquezas, etc, etc. Que é uma área onde nós falhamos muito, na minha opinião. Por que nós falhamos muito? Porque fé são convicções, não é isso? Porque a Bíblia diz que a fé é certeza. Puxa aí. Desencadeou. Olha, gente, eu só paro de falar quando acabar a água. É? Ah, você pediu? Ele trouxe mesmo. Eu só paro de falar quando acabar a água. Então não adianta nem protestar. A água é o meu relógio. Então ele é emocionalmente curado. E essa é uma área, por exemplo, que eu acho que nós falhamos muito. Por quê? Porque, vamos pensar, quando você vai lá em Hebreus, o texto diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não é isso? Que é uma coisa de impressionar pelo absurdo. Não é? Como diz a Braulia, você fica absurdado. Falando isso, que hora que termina mesmo, Carlinhos? 4? Então tá bom. Então ainda dá para andar. E aí, quando você diz que a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, você está dizendo alguma coisa assim estranha, porque você não pode ter certeza de algo que você está esperando. Porque não chegou, como é que você pode ter certeza? E você não pode ter convicção de fatos que não se veem, porque se você não vê, aparentemente não são fatos, porque fato é o mesmo que a palavra feito. Se está feito, está onde? Qual é o fato? Então a única explicação para você trabalhar uma afirmação dessa é que você tem essa convicção, essa certeza das coisas que esperam você e a convicção de fatos que não vêm, porque você acredita piamente no caráter da pessoa que disse isso para você. Alguém disse para você, pode ter certeza, o que você está esperando está vindo. E alguém disse para você, pode ter certeza, isso que tinha de ser feito já foi feito. E você confia plenamente no caráter dessa pessoa. Então, fé é uma profunda confiança no caráter de Deus, que vai lhe dando convicções, e à medida que a palavra de Deus vai sendo pregada, ele vai despertando essas convicções em você, ele vai falando coisas para você, vai criando convicções dentro de você acerca de si mesmo, acerca da obra da cruz, acerca do trabalho que ele mesmo já fez e fará. E aí, que é exatamente onde foi que os nossos primeiros pais falharam. Onde é que os nossos primeiros pais falharam? O adversário lançou uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus. O adversário disse, escuta, é verdade que vocês não podem comer de nenhum desses frutos aí? E o pessoal e a Eva, a mulher no caso, que ainda não tinha o nome de Eva, disse, não, podemos comer de tudo, menos dessa aqui, que está no meio aqui, que a gente não pode nem tocar, nem comer, porque um dia que a gente fizer isso, a gente morre. Aí ele disse, é certo que vocês não vão morrer. Como é que você sabe que é certo que a gente não vai morrer?
Precisa dar uma explicação para essa afirmação. Por que que é certo? Como é que você sabe? E aí como é que ele explica esse é certo? Ataca o caráter de Deus. Que Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, Deus mentiu para vocês, e Deus mentiu para vocês porque Ele é egoísta. Ele não quer ninguém como Ele. Então, vai por mim. Ele é egoísta e mentiroso. Ele mentiu para vocês. Não vai acontecer nada. Eles olharam para a fruta e disseram, puxa, parece que não tem nada de errado aqui. E você precisa lembrar que eles, apesar de que a maioria dos cristãos hoje trabalham com o conceito de que eles eram seres muito primitivos, etc, etc, e depois fomos todos evoluindo, mas se você se ativer ao texto, né? O texto diz não, o texto diz que eles eram verdadeiros cientistas. Porque a primeira tarefa que Deus deu pro macho foi de ciência. Ele disse, vá dar nome aos animais. Né? E apesar de a gente fazer a brincadeira da escola dominical com os cordeirinhos de Jesus, aí passou aquele bicho enorme, com um narigão enorme, e aí o Adão disse, elefante, aí virou elefante. Embora a gente conte essa história, mas isso é o que os nossos biólogos fazem até hoje, que é a classificação das espécies. Que Deus deu ordem para os homens foi, tome o planeta. Vai entender onde é que vocês estão. Faça um trabalho de classificação das espécies, divida os reinos, animal, vegetal, de vida, mineral. Vai descobrir onde é que vocês estão e depois volta aqui e me conta o que você descobriu. Ele vai, roda esse negócio, sabe Deus quanto tempo, e depois volta e diz, olha, estou com o planeta na mão e descobri. E qual a coisa mais impressionante que você descobriu? Que eu estou sozinho. Que não tem ninguém como eu, não tem nada como eu na criação. Eu sou o único espécie do que seja lá que eu sou. Eu sou o único, não tem nada semelhante a mim. Aí Deus diz, pronto, agora ele está pronto para descobrir que ele sozinho não é nada. E aí gera o homem coletivo, que é o que ganha o nome de Adão, porque o nome Eva só aparece depois da queda. Antes da queda só tem um nome, Adão. Quando Deus passa na viração da tarde e chama Adão, os dois vão falar com ele. Porque Adão é o homem coletivo. Que faz todo sentido, porque Deus é uma família, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tem de criar outra família. Deus é uma comunidade, resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tem de criar outra comunidade. Deus é um ser triuno, uma unidade que contém em si outras unidades. Resolveu criar algo à sua imagem e semelhança, tem de criar uma unidade que contenha em si outras unidades. Um ser coletivo como ele. Por isso, na cabeça de Deus, não é que Adão é o homem e a mulher não precisa de nome. Adão é essa comunhão. Né? E serão os dois uma só carne. Essa comunhão, que segundo Stanley Rosenthal é a palavra hebraica erad, que significa uma unidade que contém dentro de si outras unidades. O Stanley Rosenthal, no livro dele, diz que se você for usar o hebraico para comprar um pincel atômico, você vai usar a palavra yahid para um, porque é uma peça única. Mas se você for comprar um cacho de uvas, você tem de usar a palavra errad, porque para significar um,
porque Errad significa uma unidade que contém outras unidades. E aí ele disse que o Shema, ouve ao Israel, nosso Deus é único, a palavra que aparece lá é Errad. Deus é uma unidade que contém outras unidades. E que quando Deus diz ao homem, deixará o homem pai e mãe e se tornarão ambos uma só carne, a palavra é Errad de novo. Uma unidade que contém mais de uma unidade. Então, na cabeça de Deus você tem isso. Agora, o que acontece? Eles perdem a fé no caráter de Deus. E aceitam a sugestão do adversário. Quando você vem para o Novo Testamento e vai buscar a definição de fé, a definição de fé do Novo Testamento joga você no colo do caráter de Deus. Se fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, alguém disse isso para você. Porque se espera, você não recebeu. Se não recebeu, você não sabe que vem. A não ser que alguém tenha dito. Se são fatos que você não vê, então você não sabe que fatos são. Você não pode ter convicção de um fato que você não consegue dizer qual é, onde, cadê? Então alguém disse para você. Quem disse para você? Deus. E você acredita em Deus? O caráter dele é confiável? Essa é a pergunta. Que é Jesus agradecendo o pão e mandando os discípulos distribuírem. Se sou eu, ia fazer uma oração de arrancar a faísca do trono. Mas Jesus só pegou o pão, agradeceu, partiu e mandou distribuir. O que ele estava dizendo? Eu conheço meu pai, se o que ele enviou foram 5 pães e 2 peixes, é porque com 5 pães e 2 peixes nós vamos fazer uma festa. Porque fé é fé no caráter de Deus. Não é a fé no fato de que Deus tem poder. Dizer que Deus tem poder é o óbvio ululante. Senão não seria Deus. Se não tem poder, não é Deus. Então, tem poder? Claro, é Deus, tem poder. Agora, tem caráter? Porque essa é a grande questão quando você se depara com um ser todo-poderoso. Quando você se depara com um ser todo-poderoso, qual é o grande problema? O caráter dele, né? Porque seja lá o que for que ele for fazer, você não pode fazer nada, ele é todo-poderoso. Se ele for maligno, você dançou. Que pena, né? O que você pode fazer com um ser maligno e todo-poderoso? Apanhar e ficar quieto. Esperar que um dia ele se canse de bater em você. Então a questão em relação a um ser todo-poderoso não é o quanto poder ele tem, mas é que caráter que ele tem. Por isso fé é fé no caráter de Deus. Por isso que todo mundo que se aproxima de Deus tem de crer que Deus é bom e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O caráter de Deus é que conta. Deus é bom e é galardoador daqueles que o buscam. Então isso faz toda a diferença. Então, um cristão é alguém emocionalmente curado. Mas o que acontece? A cada reunião da igreja, o pastor, o pregador, a pastora, a pregadora, traz uma palavra da palavra de Deus. E aí o camarada ouve da palavra de Deus um fato. O Senhor já libertou você de tudo aquilo que amarra a sua vida. É um fato. Certo? Então fé é convicção de fatos que não se veem. Ele ainda está lá se sentindo totalmente preso, mas agora foi-lhe comunicado um fato que ele não vê. O Senhor já libertou você de todas as amarras que estorvam a sua vida. Ótimo. Ele sai dali, volta no domingo seguinte e recebe outra palavra do Senhor.
Mas ninguém pergunta, e aí, aquela libertação apareceu na sua história já? Não. Vai para outra palavra. Então ele vai tendo fé e não sabe o que fazer com a fé que vai recebendo. Por quê? Porque nas nossas igrejas a prática virou o seguinte: sem pregação é impossível agradar a Deus. Certo? Ih, errei de copo. Sem pregação é impossível agradar a Deus, mas não é isso que está escrito. O que está escrito é que sem fé é impossível agradar a Deus. E por que a nossa igreja é centrada na pregação e não na fé? Se é sem fé que é impossível agradar a Deus. Então a gente não pratica a fé. A fé é para desenvolver a salvação. Mas a gente não pratica a fé. Quer ver gente que não sabe tudo, não sabe quase nada sobre a fé e pratica a fé? São os alcoólicos anônimos. Eles praticam a fé. Eles acreditam que há um poder curador à disposição no universo. E que esse poder curador está a favor deles. E aí eles vivem a cada dia trabalhando na função desse poder absoluto que está a favor deles. E cada dia é uma vitória. Mas os nossos irmãos não têm isso. A igreja devia ter um montão de grupos de terapia cristã. Eu vou tirar o nome terapia para não confundir as estações. Mas um montão de grupos de ministração da graça. Porque a graça foi derramada. Então imagine que você encontra irmãos que têm uma determinada enfermidade emocional. Você começa a reuni-los, eles começam a falar abertamente das suas doenças e começam a orar uns pelos outros. Porque o apóstolo Tiago disse que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Então, o que o Tiago está dizendo? O problema não é perdão. Perdoado você já foi. Confessou ao Senhor Jesus? Confessei. Está perdoado. Entre Jesus e você não há ninguém. Está perdoado. Agora, está curado? O Tiago diz, a gente vai sendo curado à medida que vai ministrando uns aos outros. Então, irmãos que estão passando a mesma luta, monitorados por um presbítero ou presbítera maduros, vão sendo ministrados pela graça, orando uns pelos outros, acreditando no fato que não se vê. E à medida que vão acreditando no fato que não se vê, o efeito desse fato que não se vê vai aparecendo na vida deles. Que é, na verdade, exatamente o que acontece com todos nós. Você nasceu em Cristo. Hoje você é um cristão muito mais parecido com Jesus do que era quando chegou. Por quê? Porque o efeito do fato que você não vê está muito mais presente em você agora. Você recebeu uma informação: Jesus Cristo subiu à cruz e ressuscitou ao terceiro dia por você. Você não precisa mais ser escravo de Satanás nem de coisa nenhuma. Você creu nisso, imediatamente você foi arrancado do inferno. O tempo vai passando e você vai percebendo que o inferno vai saindo cada vez mais de você à medida em que essa verdade vai ganhando cada vez mais significado para você. Isso também é verdade nas questões emocionais. Quanta gente na igreja está sofrendo à toa?
Por quê? Porque nós decidimos que sem pregação é impossível agradar a Deus. Embora o texto disse que é sem fé que é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então o que significa? Que à medida que a palavra de Deus vai sendo, da palavra de Deus vão sendo anunciadas as verdades de Deus, elas vão gerando convicções em nós. Essas convicções é que tinham de ser trabalhadas. Porque quando o texto diz, desenvolvei a vossa salvação, não está falando do seu próprio esforço, né? Porque se fosse o seu próprio esforço, você não precisava de Jesus, né? Você e eu não somos só salvos pela graça, a gente também é santificado pela graça. Mas a graça trabalha a partir do quê? Da rendição. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ó, presta atenção, não é? O meu poder se manifesta na fraqueza. Está escrito o meu poder se manifesta na fraqueza? Não. O que está escrito? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora, como o poder de Deus pode ser aperfeiçoado? O poder de Deus está incompleto? A cada dia que passa, Deus ganha mais poder, por isso que o poder dele se aperfeiçoa? Então não é o problema da imperfeição, não está no poder. Se o problema da imperfeição não está no poder, está na sua fraqueza, na minha fraqueza. Quanto mais fraco eu sou, mais o poder é aperfeiçoado, aparece de modo mais perfeito. Então a graça exige rendição. E é nessa ministração que nós vamos nos ajudando mutuamente a nos rendermos à graça de Deus, porque a graça de Deus vai nos curando. Está vendo? Missão integral. Aqui a gente fica no âmbito do espírito. Aqui a gente vai ficando no âmbito do conceito, em muitos casos, na maioria dos casos. Devia já descer para o âmbito do corpo, começar com o corpo, mas a gente só fica na mente. Aqui a gente vai para o âmbito das emoções. Porque a graça do Senhor é suficiente para curar as nossas emoções. Exatamente. Agora, nós não temos lugar de ministração de graça entre nós. Porque nós nos reunimos num grande ajuntamento. Quando ouvimos da palavra de Deus, mas não temos outras reuniões onde a fé que o ouvir da palavra de Deus gerou encontra a rendição necessária para produzir os efeitos que pode produzir. Tá certo? Isso é um erro nosso. Nós transformamos a igreja em púlpito-cêntrica. Não é? Ela devia ser cristocêntrica, para o camarada ser cada vez mais parecido com Jesus. Mas ela virou púlpito-cêntrica, então ela é cada vez mais parecida com a ideologia do pregador. Se o pregador for um sujeito de Deus, ela vai ter mais cara de Deus. Se o camarada for um sujeito bom de palavra, mas ruim de espírito, ela vai ter aquela cara boa de palavra, mas ruim de espírito. Percebe? Agora, não é só ser emocionalmente curados, mas ter todas as faculdades, dons e talentos desenvolvidos. Nós somos um poço de dons e talentos. Eles precisavam ser desenvolvidos. Mas aí a gente não tem espaço. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um marxista e ele falou que o sonho do Marx era um mundo onde o cara de manhã é artista plástico, ao meio-dia ele é cantor e à tarde ele é operário, à noite ele é escritor. E eu disse para ele, igual no reino de Deus. Aí ele falou, que é isso, rapaz? Que está confundindo as coisas? Eu falei, não, no reino de Deus é assim, no reino de Deus
Todo mundo tem todos os seus dons, talentos e faculdades desenvolvidas. Esse é o sonho de Deus. Todos os seres humanos sendo plenos. Agora, o que isso significa? Primeiro, isso significa que todo mundo tem direito à educação. Porque as suas faculdades precisam de educação para serem desenvolvidas. Todo mundo tem direito à informação. Todo mundo tem direito à oportunidade de colocar o seu talento em prática. Se ele tem dom para música, ele tem direito de estudar música. Se ele tem dom para ser um virtuoso em qualquer instrumento, ele tem direito a ter acesso a esse instrumento. Tá certo? Porque o dom não é dele, é de Deus. Foi Deus que deu para ele. E é através desse dom que ele vai manifestar a beleza de Deus. Ele tem direito a isso. Tá certo? Ele tem direito a um espaço onde ele possa ser treinado nos seus dons e onde ele possa começar a demonstrar os seus dons e os seus dons serem desenvolvidos. Então, se ele tem palavra de sabedoria, ele tem que ter espaço para falar. A gente às vezes pergunta, algumas pessoas falam assim, na sua igreja não tem palavra de sabedoria, gente com dom de palavra de sabedoria? Aí a gente diz, não, deve ter, só não tem espaço para falar. Porque está tudo programado, se ele não tinha essa palavra antes, em tempo recorde, esquece. Não está na programação, você vai ficar fora, companheiro. Não tem espaço para falar. Bom, não tem uma palavra de conhecimento na sua igreja? Deve ter. Só não está na programação, então não passa. Não passa, não tem ambiente para isso. Então o que isso significa? Isso significa que tem de ser uma sociedade mais democratizada. Tem de ter espaço para todo mundo abrir o coração, para todo mundo dizer, para todo mundo falar o que Deus está trazendo no seu coração. Agora, é óbvio, você não vai fazer isso no culto público porque você tem uma série de limites. Ótimo, crie reuniões para isso, Crie espaço para isso. Não tem que ser só naquela hora. Porque o Espírito Santo age o tempo todo, e em todo mundo. Crie espaço para isso. Então, todas as pessoas têm esse direito. Eu me lembro que lá na nossa comunidade nós tínhamos alguns irmãos muito bem de vida, que entraram nas melhores faculdades do país, e outros que vinham de uma vida de pobreza que não iam nem chegar à faculdade. Então nós decidimos na nossa pequena comunidade que aqueles que fossem tendo condições de entrar nas melhores faculdades, o dinheiro que o pai ia gastar com ele, vai gastar com um irmão que não teria chance de entrar em faculdade nenhuma, a não ser numa faculdade paga. E aí fomos criando várias bolsas de estudo. Por quê? Porque todos os irmãos têm direito a ter as suas faculdades desenvolvidas. Não só os irmãos que têm posse. Então os que têm posse vão empossar aqueles que não têm. Porque o Senhor diz que quem colheu demais não pode ter sobrando, para que quem colheu de menos não sinta necessidade. Está escrito. Está escrito, não precisa nem fazer exegese, está escrito, está escancarado. Eu só li para os irmãos, falei, irmãos, está escrito aqui que quem colheu demais não pode ter sobrando, para que quem colheu de menos não passe necessidade. Então quem colheu demais vai suprir a necessidade de quem colheu de menos. Por quê? Porque Jesus Cristo disse. Não basta? Essa é a coisa do corpo, irmão. Essa coisa do corpo passa por aí. Uma vez um irmão falou assim para mim,
Pastor, mas se Deus é soberano, então por que pregar o evangelho? Eu falei, porque Jesus mandou. Não tá bom? Jesus mandar não basta? Não, o irmão precisa entender. Eu falei, não, eu entendo, eu estou entendendo é você. Por quê? Você não disse que é servo do Senhor? Não, eu sou. Você não disse que fará tudo que o seu mestre mandar? Disse. O que ele mandou? Aí pregar o evangelho. Então vai, prega, meu filho. Não, mas meu filho, não se mete naquilo que é de Deus. É você que é soberano? Não, então você não pode fazer nada sobre isso, certo? Certo. O que você pode fazer? Obedecer. Então vai e obedeça. O que mais que precisa fazer? É aquela questão do corpo. Apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. E apresentar o corpo por sacrifício vivo, quem sabe esse negócio direitinho são os militares. Porque os militares, quando o cara diz sentido, o cara fica em sentido. Ele não pensa para ficar em sentido, ele fica em sentido. Tá certo? Quando o camarada diz para ele pula, ele pula. Porque o corpo dele está apresentado em sacrifício vivo para aquilo. Quando o camarada diz corre, ele corre. Tá certo? E quem não aprende essa coisa do corpo, não vê um bocado de milagre. É o caso dos serventes que Jesus disse, encham as talhas de água. Então imagina um servente lá enchendo as talhas de água no muque, e aí um servente vira para o outro e diz assim, escuta, mas o que acabou não foi o vinho? E o cara diz, foi. E o que nós estamos fazendo aqui enchendo as talhas de água? E a hora que Jesus disse, pega um pouquinho dessa água e leva para o mestre-sala? Um garçom virou para o outro e falou, escuta, o mestre-sala não está pedindo nada, muito menos água. Quando a gente chegar lá com essa bacia de água, a gente diz o quê? O camarada, o outro deve ter dito, fala que o filho da Dona Maria mandou, porque... O que mais? O filho da Dona Maria mandou trazer para você. Então, só que quando chega lá, não é mais água, é vinho e é do bom. O que foi que eles aprenderam? Faça o que Jesus diz, porque você pode não saber o que está fazendo, mas ele sabe o milagre que está realizando. Isso é oferecer o corpo em sacrifício vivo. O que é para fazer, Jesus? Encher as talhas de água. Sim, senhor. Tem certeza, né? Claro, tem. Aquelas lá, 120 litros cada uma. 6 daquelas lá. O senhor já fez as contas, já. É aquilo lá mesmo, não vai faltar vinho, não vai faltar mais nada ali. Não, é aquilo lá, basta. É isso. Agora, quando você chega no emocionalmente curado, precisa de ministração de graça. Precisa ter um lugar onde a pessoa pode abrir o coração. Onde as pessoas podem orar por ela e ela possa orar pelas outras pessoas. Quanta gente doente, não porque não foi perdoada, mas porque não tem como confessar para o outro ministrar graça para ela. E aí ela tem de esconder, até acontecer duas coisas. Ou vira cínico, não é? E faz, desde que ninguém saiba, está tudo bem mesmo? Que a igreja só pune os pecados que descobre, então. Eu tenho de ser bom em esconder. Ou abandona a fé, porque é coerente e diz, não, esse negócio não é para mim, eu não consigo não. Consegue. A graça é mais do que suficiente, só não teve espaço para ser ministrada na sua vida. Porque a igreja não criou espaços de graça, onde as pessoas possam dizer, olha, eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. E alguém possa dizer, a graça de Deus é suficiente para o seu problema. Eu também tenho, eu vou orar por você, você vai orar por mim. Tudo isso supervisionado por um irmão ou uma irmã maduros,
que vão ajudar as pessoas a crescerem na graça. E a cada dia elas vão dizer, olha, hoje eu venci. E no dia seguinte, olha, hoje de novo. E um dia elas vão poder dizer, estou há tantos anos sem que essa coisa tenha de novo tomado a minha vida. Porque a graça de Deus tem sido comigo. Os irmãos têm sido comigo. E vão sendo emocionalmente curados. Aí tem de ter todas as faculdades e dons e talentos desenvolvidos. São para isso precisa tem direito à educação, tem direito à instrução, tem direito ao acesso à informação, tem direito à palavra. E é claro, se ela tem direito à educação, tem de ter escola, né? Não adianta ter direito à educação se não tem escola, né? E tem que ter escola de qualidade, não pode ser como no Brasil, que tem 75% de pessoas da nossa população classificadas entre analfabetas e semi-analfabetas. Não dá, assim não dá. Assim não dá. Tem de ser escola onde o camarada aprenda mesmo a ler e a escrever, entender o que leu e escreveu. Tá certo? E tem de ter um ambiente para viver em plenitude. Então não pode estar morando em esgoto aberto, né? Que criança brincando com dejetos em esgoto aberto vai conseguir viver em plenitude? É por isso que vai haver ressurreição do corpo e novo céu e nova terra. Porque a salvação não é só espiritual. Porque o ser humano não é um espírito desencarnado. Espírito desencarnado é fantasma. Deus não nos criou fantasmas à sua imagem e semelhança. Por isso que eu fico absurdado, como diz a irmã, quando ouço, principalmente nos funerais cristãos, o camarada diz, não, agora ele está bem, pronto, virou fantasma, ficou bem. Não está bem, é uma tragédia, é uma tragédia. Uma tragédia, nunca isso devia ter acontecido. É por isso que é uma tragédia. Nós vivemos discutindo, por exemplo, se nós somos corpo, alma e espírito. Independente de você ser tricotomista ou dicotomista, não é esse o ponto que eu quero tocar agora, então eu não vou entrar nesse mérito. Você tem de lembrar que essa discussão de corpo, alma e espírito, ou corpo e espírito, só acontece porque nós morremos. Mas nós não fomos criados para morrer. Tá certo? Então, se não tivesse havido a queda, nós nunca pensaríamos nessa categoria. Porque nós nunca nos veríamos separados. Nós nunca pensaríamos na categoria um eu vai para lá e um outro eu vai para cá. Nós só pensamos nessa categoria por causa da queda. Quantas brigas nós já tivemos por causa da queda, ao invés de estarmos realmente fixando o nosso ponto na ressurreição do corpo? Que é a grande promessa de Deus. Quando a minha esposa foi operada, ela tinha um tumor nos trigêmeos, no meio do sistema nervoso aqui, e o médico não sabia se era maligno ou não. E, além disso, avisou a gente que a operação era muito delicada e que podia ser que ela não voltasse. Aí eu reuni as minhas duas filhas e disse para elas, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos traga a mamãe de volta e curada. Entretanto, deixa eu avisar algumas coisas para vocês. Primeiro, o Senhor não prometeu cura. O Senhor prometeu ressurreição. Entenderam? Porque qualquer cura ainda é um remendo. Porque nós vamos morrer.
E eu não quero simplesmente ser curado, eu quero ser ressuscitado. Eu quero ter o corpo glorificado, vocês não querem? Elas disseram, ah, sim, pai, cara, então, foi isso que Deus prometeu. Ressurreição. Segundo, Deus disse que nós íamos voltar ao pó. Não disse? Disse, sim, senhor. Disse quanto tempo isso levaria? Não, pai, não disse. Pode ser a qualquer hora, não pode? Pode. Então, o importante é estar preparado e a sua mãe está preparada. Então, se o Senhor nos devolver a mamãe, nós vamos fazer um culto em ação de graças. Mas se Ele não nos devolver, nós vamos cultuá-lo do mesmo jeito. E nenhum de nós vai dizer, o Senhor não nos ouviu. Vocês entenderam? Porque o Senhor não prometeu isso. Nós estamos pedindo, contando que a misericórdia dele tem uma provisão nesse caso para nós. Mas ele não prometeu isso. Ele disse que era para a gente estar preparado, porque nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. E a sua mãe está preparada. Entenderam? Elas disseram, sim, pai, nós entendemos. Então agora nós vamos orar. Agora nós vamos orar, porque eu não quero ninguém aqui fazendo oração tola para o Senhor, não. E depois sair choramingando pelas ruas, cobrando do Senhor o que o Senhor nunca disse que faria. Tá certo, filhas? Tá certo, pai. Vocês entendem que isso que as Escrituras ensinam, que o Senhor salva o espírito, cura a alma e ressuscita o corpo? Sim, pai, nós entendemos isso. Então, em relação ao corpo, o que nós estamos esperando é a ressurreição. Graças a Deus, na sua misericórdia e graça, havia provisão para aquela crise que nós estávamos enfrentando naquele momento. A mamãe está de volta e está viva e ativa no planeta Terra. Mas podia ser de outra forma, porque o Senhor é quem diz como é que as coisas vão ser. E Ele só disse, estejam prontos. Então, isso é missão integral. Um ambiente para viver em plenitude é um ambiente transformado. Num ambiente de miséria não se vive em plenitude. No ambiente de pobreza, de indignidade, não se vive em plenitude. No ambiente onde os direitos básicos são negados, não se vive em plenitude. No ambiente onde o camarada, o moço e a moça não têm direito à informação acerca de si mesmo para ter as suas faculdades, dons e talentos desenvolvidos, não se vive em plenitude. Então, isso é um ser humano salvo. Se isso tudo é um ser humano salvo, então o Evangelho fala de tudo isso. Por isso o Evangelho é integral. E aí, você pode começar a pregação do Evangelho por aqui, ou você pode ir daqui para lá, ou pode vir daqui para cá. O importante é que você chegue aqui. Tá certo? Que o ser humano seja salvo em Cristo Jesus. É isso que nós chamamos de missão integral. Uma abordagem, como diz o meu amigo Carlinhos, que entende desse negócio muito mais do que eu, a partir do produto final. Que é salvos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. Obrigado pela paciência.